Você tem tido um olhar mais profundo do que Deus tem feito na sua vida? Vamos refletir sobre este tema, um olhar mais profundo. Deus tem atos de misericórdia para conosco todos os dias, a todo instante. E nós enxergamos essas ações? Fique conosco nos próximos minutos sobre este tema, um olhar mais profundo. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, com este tema, um olhar mais profundo para o que Deus tem feito. Nós estamos num ritmo de reclamação e murmuração, dizendo que nada acontece na nossa vida, que parece que Deus não tem ouvido a oração, exclamando até que Deus tenha se esquecido de suas causas. Isso significa que o meu olhar não está tão profundo para aquilo que Deus tem feito. E quando nós criamos o hábito por desejar conhecer mais a Deus, ou seja, o hábito de leitura da palavra, o hábito da oração, parece que o nosso entendimento quanto ao que Deus tem para a nossa vida, ou até mesmo o entendimento dos seus cuidados, ele vai aumentando, ele sobe de degrau em degrau. Ontem mesmo eu fiz uma pergunta a algumas adolescentes sobre isso. Se você durante uma semana toda você tem o hábito da leitura e oração diária com Deus, vocês percebem que alguma coisa diferente começa a acontecer? E elas disseram sim. Isto é uma verdade. Por quê? Porque eu começo a ter um olhar diferente para aquilo que Deus tem feito na minha vida. O ato de eu acordar de manhã é misericórdia de Deus, dizendo que Ele ainda tem propósito para a nossa vida e que há algo ainda para acontecer e também algo ainda para Ele fazer através de nós, porque Ele permitiu que acordássemos e respirássemos. Então, diariamente já vivemos a misericórdia e a graça de Deus quando respiramos. E durante o dia, ao atravessar a rua, ao tomar algum tipo de decisão, uma assinatura que você tem que fazer num contrato, tudo isso, Deus tem olhado e tem cuidado se assim você tem colocado a sua vida no altar do Senhor. Estes dias mesmo recebemos uma notícia de duas crianças que ao sair da escola, atravessando na faixa de pedestre, foram atropeladas por um carro. E essas crianças foram parar no hospital com algumas escoliações e arranhões, mas a vida dessas crianças foram poupadas. Então Deus, naquele momento, como um ato de misericórdia, cuidou da vida dessas crianças, porque ainda há um propósito para elas. Há também aquelas situações que recebemos notícias de um falecimento, de algo mais trágico, e nós precisamos continuar a dizer: Deus está ali, Deus cuidou, o tempo daquela pessoa chegou, o Senhor cuida da família, tem propósito ainda para aquela família, mesmo que aquele ente querido não esteja mais entre eles. Então, tudo o Senhor tem cuidado e tem agido com misericórdia sobre a nossa vida. E o nosso olhar, ele precisa estar cada vez mais profundo nessas questões. E quando que ele está? Quando eu me dedico a aprender mais de Deus. E no livro de Mateus, no Novo Testamento, um dos 4 evangelhos, fala sobre o fermento dos fariseus. Os fariseus e os saduceus, que eram aqueles que sempre estavam em questionamento com Jesus Cristo, da maneira como Jesus Cristo tratava, porque eles não entendiam que Jesus era o Salvador, a promessa que estes fariseus já sabiam por relatos do Antigo Testamento, mas eles não percebiam que Jesus era aquele prometido. Então eles ali sempre questionavam Jesus sobre suas ações. E neste capítulo 16 também não foi diferente. E Jesus aproveita este questionamento para tratar com seus discípulos. Hoje o Senhor quer tratar conosco, que somos discípulas de Jesus Cristo, que queremos seguir a Ele, queremos ser cada vez mais parecidas com Ele. Por quê? Como nosso Salvador, Ele também deixa um legado, uma forma adequada de vivermos, de sermos instrumentos na mão do Senhor. E naquele contexto, os discípulos de Jesus contam aqui no versículo 5 que eles tinham se esquecido de fornecer pão para eles e para Jesus. E aí Jesus adverte, dizendo a eles: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. No versículo 7,
relata que entre os discípulos eles conversavam e dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? Então eles esquecem o pão, realmente algo tangível, algo que eles estavam enxergando. Jesus vem com uma frase de exemplo para eles, que eles deviam ser cautelosos contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos ficam naquele questionamento do que Jesus falou. Ele falou porque nós esquecemos dos pães. Então a nossa visão ela está tão limitada no que acontece, nos fatos, no que conseguimos ver, que nós não conseguimos nos aprofundar, não conseguimos ter um olhar mais profundo da questão espiritual na nossa vida e do cuidado que Deus tem tido conosco e o que Ele quer fazer através de nós. Isso tudo por quê? Porque nós estamos ouvindo e vendo ruídos demais, ou seja, o mundo está tão repleto de coisas palpáveis, tangíveis, que nós conseguimos ver e admirar, que nós deixamos o relacionamento de intimidade com Deus para dar mais importância ou mais prioridades a outras coisas, o que nós conseguimos ver. E aí o que acontece? A carne, ou seja, o desejo, os nossos desejos, as nossas necessidades, aquilo que imaginamos que é bom para nós, passam a ter mais evidência do que os cuidados e a forma como Deus quer tratar conosco. Foi isso que aconteceu aqui com os discípulos. Os discípulos esqueceram o pão. O esquecimento do pão era algo tangível para eles. Jesus fala de algo espiritual na vida deles, eles não conseguem compreender. Eles ficam com um olhar para o tangível e não aprofunda o olhar para aquilo que Deus falava com eles. E no versículo 8, Jesus diz assim: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido pão? Então Jesus faz um questionamento para mim e para você. Por que vocês estão tão preocupados com o que é tangível e se esquecem daquilo que eu posso fazer por vocês, daquilo que eu posso fazer também através de vocês, do que é espiritual, dos meus cuidados que eu tenho tido com a sua família, com você, das vezes que você nem percebeu, mas eu te livrei de um assalto, eu te livrei de um atentado, eu te livrei do que era ruim, mas você não percebe, porque o seu olhar está no que é tangível. E aí Jesus continua a falar aqui, dizendo assim a partir do versículo 9: não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão? Ou seja, Deus está fazendo lembrar do que Deus já tinha feito, já que o olhar ele é tão superficial e vivemos essa limitação sem procurar nos aprofundar. Deus faz lembrá-los daquilo que Deus tinha feito quando Deus multiplicou os pães para uma multidão. Então ele faz te lembrar. Por quê? Porque eles esqueceram o pão, mas esquecer pão não era problema nenhum para Jesus, porque eles já tinham passado por 2 momentos de um milagre extraordinário sobre a multiplicação dos pães. Deus já fez algo na tua vida ou fez coisas na sua vida que hoje você nem se lembra mais, você ainda continua focada no que é tangível, esquecendo que Deus pode fazer através daquilo que você não consegue ver, que você ainda não conseguiu tocar ou ver. O Senhor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então, muitas vezes não vemos, mas esperamos de Deus as suas mãos estendidas diante daquilo que é vontade e tempo dele para a nossa vida. Só que a nossa visão limitada faz com que a nossa memória, inclusive, seja curta. Por quê? Porque não nos aprofundamos em quem Deus é na nossa vida. O nosso olhar, ele continua limitado e precisamos dar liberdade para os nossos olhos enxergarem muito mais do que é tangível. E como que isso acontece? Lendo mais a palavra, orando mais a Deus, conversando com Ele, adorando, nos entregando, abrindo o nosso coração.
para que nós não venhamos a colocar em nós fermento que não é bom. O fermento ele serve para crescer uma massa de bolo, por exemplo. Então ele serve para crescer o nosso coração, crescer as nossas reações e ações. Se este fermento for fermento ruim, de questionamento, como esses fariseus falavam, de dúvida, de incertezas, de falta de fé, você viverá uma vida no tangível e não viverá num olhar mais profundo daquilo que Deus tem para você. Olhar para minha família, que hoje vive num determinado espaço físico de um lar, com um determinado tipo de trabalho, com um bom dia, boa noite, com a família chegando, comida na mesa, e aquilo vira uma rotina sem glorificar a Deus e sem agradecer. Isso é viver no tangível. Mas dizer, Deus, muito obrigada, porque hoje o Senhor colocou alimento na mesa. Senhor, muito obrigada, porque as tuas mãos esteve sobre cada um dos membros da família, guardando-os, livrando-os de todo mal. Senhor, muito obrigada, porque hoje estamos aqui respirando em unidade, ainda a propósito. Mostra-nos este propósito. Gratidão em seu coração daquilo que Deus tem proporcionado. Não podemos viver a doutrina do que é tangível. O Senhor fala aqui a partir do versículo 11 assim: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, ou seja, aquilo que invade o nosso coração e que nos faz ter pouca fé, porque estamos presas no que é tangível. E o mundo nos faz assim. Estes fariseus podemos trazer para uma realidade de uma sociedade onde o ter coisas é muito mais importante do que ser adoradora de Deus. Então, não permita que seus olhos se encham somente daquilo que é tangível e o seu foco ficar nessa superficialidade. Tenha um olhar mais profundo do que Deus tem feito para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Versículo do dia. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Mateus capítulo 16, versículo 8.